Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um curso Investimentos Saudáveis. Hoje nós vamos falar aí sobre o sistema financeiro, continuar falando de algumas características deles e como que é formada a estrutura e os seus principais órgãos regulatórios. Daí então, vamos lá. Sistema financeiro, né? Nós temos que o sistema financeiro no Brasil ele vai ser formado por quatro entidades, aonde vai ser constituído pelo mercado monetário no qual está relacionado a transferência de recursos de curtíssimo prazo. Trata-se de um mercado utilizado basicamente para controlar a liquidez da economia, no qual o Banco Central intervém para a condução da política monetária. Nós também temos o mercado de câmbio, que ele é regulado e fiscalizado pelo Banco Central também. O mercado de câmbio ele está relacionado com a ação de compra e venda de moedas estrangeiras e títulos do Tesouro norte-americano, fazendo as reservas internacionais feitas pelo Banco Central. Nós temos também aí o mercado de crédito, que ele também é regulado e fiscalizado pelo Banco Central. E por último, nós temos o mercado de capitais. O mercado de capital ele vai ser regulado aí e fiscalizado pela CVM, Comissão de Valores Monetários. O mercado de capitais, ele tem uma confusão muito estreita aí com o mercado de créditos. Eles estão atrelados porque, por exemplo, muitas pessoas observam ali CDBs e veem que vai ter a pessoa vai comprar um título e acha que isso aí é um mercado de capital, mas não, isso aí seria classificado como mercado de crédito. Como que é dada essa distinção entre os dois? O mercado de crédito, você vai ter um intermediário financeiro, que normalmente aqui é um banco, ele vai pegar da parte poupadora, assumir o risco de crédito e de liquidez e passar para a parte tomadora, considerando que ele vai honrar a dívida com o poupador. Ou seja, é uma característica muito particular das instituições bancárias, né? Que vai lá, você compra um CDB ou você coloca na poupança, ele pega aquele dinheiro, faz o investimento, ou ele pega um dinheiro, por exemplo, de um CRI e vai lá e empresta para uma instituição imobiliária e depois ela vai receber uma taxa I mais X e ela vai te repassar somente uma taxa I, ficando com aquela taxa de rentabilidade X. Quando você dá dessa forma, você fala que a diferença aqui que obteve, que o lucro dele, vai se chamar de spread. Por isso que o nome é spread bancário. É o nome da taxa que é ganhada pelo intermediário financeiro que faz o tipo de mercado de crédito. Agora, quando você trabalha com o mercado de capitais, a instituição financeira ela é só uma prestadora de serviço. Ela só vai ligar as duas partes. Ela não toma risco de crédito nem de liquidez. Aí, nesse caso, o risco vai ficar para o poupador. Nesse caso, você também consegue achar condições de risco e condições de taxa de juros melhores do que no mercado de crédito. Porque como a instituição financeira assume um risco muito grande do para quem ela está emprestando dinheiro, ela acaba recebendo uma parte muito grande desses juros. Então, aqui nesse caso é separado e daí a pessoa vai ter o contato direto com o tomador, né? Através ou de debêntures, ações, fundos imobiliários. Isso daí vai estar sendo caracterizado como mercado de capitais. Isso daí tudo é regulado através das instituições normativas. Nós temos primeiramente aqui o Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele vai estabelecer todas as políticas relacionadas a seguros, relacionadas à previdência privada aberta, relacionados também a resseguros, e a SUSEP vai ser a Superintendência de Seguro Privado. Ele vai estar atuando no mercado fiscalizando. Nós temos também o Conselho Monetário Nacional, que vai estabelecer todas as políticas nossas aí relacionadas à moeda, bem como taxa de inflação que nós podemos ter, e o Banco Central ele vai ser o atuador para dar essa liquidez para o mercado e conseguir trabalhar a taxa de inflação, trabalhar a taxa de desemprego, injetando mais dinheiro ou tirando dinheiro do mercado. Aí, isso daí vai ser através daquelas partes que nós falamos nos slides anteriores, né, relacionados a políticas monetárias que ele vai estar atuando diretamente aí no mercado.
Nós temos também a CVM, só que a CVM ela vai estar relacionada com o mercado de capitais. Ela vai estar sendo o principal atuador e fiscalizador das empresas que estão dentro desse mercado de capitais e também dos agentes aí e das sociedades corretoras. Nós temos também o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que ele vai estar estabelecendo aí as normas de previdência complementar, né, as políticas, e ele vai estar logo acima da Superintendência de Previdência Complementar, que vai ser a parte que vai estar atuando nessa região. Nós agora passando para as instituições em si, que estão abaixo desse sistema normativo todo, nós vamos ter o subsistema operativo, que vai estar atuando no mercado realmente. Por um lado, você encontra as instituições públicas, né, que vão ser o Banco do Brasil, que tem uma parte de capital aí em bolsa. Nós temos a Caixa Econômica, né, o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai ter como principal objetivo proporcionar os recursos necessários ao financiamento de médio e longo prazo de programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social. E nós também temos os bancos comerciais estaduais, que já são uma quantidade menos atuante aí no mercado do que esses três aqui primeiros, mas também são bem importantes. Daí, por outro lado, nós temos os bancos que nós tínhamos falados anteriormente, né? Nós temos a sociedade de crédito imobiliário, de investimento, de arrendamento mercantil, e nós temos os auxiliares, que vão ser as bolsas de valor, no caso do Brasil só vai existir a B3. Nós temos a sociedade corretora, que vai ser junto com as sociedades distribuidoras agora, e nós temos os agentes autônomos, que vão estar atuando aí no mercado de forma complementar e junto com as sociedades corretoras e distribuidoras. O mercado de capital, né? Como é que funciona o mercado de capitais? Você vai ter uma quantia em dinheiro, que vai ser o poupador, e você vai emprestar para alguém que está captando aquele dinheiro seu para investir. E a partir disso vai ter a instituição financeira, né, prestadora de serviço, e ela vai ligar as duas pontas. Normalmente é uma corretora, né, igual nós falamos anteriormente, que vão existir várias corretoras que têm diversas características particulares de cada uma e cada uma vai cobrar uma taxa específica a ela. Daí, a partir do tempo, você vai ter algum privilégio com isso daí. Normalmente você vai estar comprando títulos, de valor imobiliário e, por exemplo, disso aí seria as debêntures, ações e letras financeiras. Depois nós vamos ver outras características aí, vamos ver todas as que são mais comuns no mercado. Mas o que vão ser esses valores mobiliários, né? Quando você pega anteriormente, empresta seu dinheiro para uma empresa, você vai assumir um título e esse título ele vai ter um valor mobiliário. Você vai poder cobrar e receber uma parte aí do seu dinheiro com juros, ou você vai poder ser dono de uma parte daquele empreendimento. As debêntures, depois nós vamos ver que elas têm as debêntures conversíveis, que pode converter em ações. Daí você pode ser tanto pegar o dinheiro de volta com uma parte de juros ou converter em ações, ou seja, ser proprietário de uma partezinha bem pequena daquela empresa. Daí você tem direito a uma porcentagem dos lucros da empresa. Nesse sentido, o valor mobiliário ele vai ser um título que dá garantia de você receber uma rentabilidade daquele empreendimento como dono ou cobrar futuramente, né, na data de vencimento do título, o valor com os juros corrigido. O sistema financeiro, né, como completo. Nós temos aí a Comissão Monetária Nacional, o Conselho Monetário Nacional, que foi criado em 1964, junto com o Banco Central. Eles vão ser as duas principais estruturas hierárquicas aí, né, para trabalhar as políticas monetárias. E nós temos que o Conselho Monetário Nacional, ele vai ser constituído pelo ministro da Economia, o presidente do Banco Central e o secretário da Fazenda. Essa estrutura aí que vai estar formando as políticas para dar liquidez e também o crescimento monetário do Brasil. Nós temos que o principal foco dele vai ser normatizar as políticas, né, monetárias de crédito cambial, orçamentária, fiscal e de dívida pública. Ou seja, nós vimos no nosso vídeo anterior da primeira aula
o que que seria a política monetária, o que que seria a política cambial, orçamentária, fiscal e de dívida pública, né? De crédito, a gente não trabalhou muito. O Banco Central, ele vai estar atuando em cima de instituições financeiras e em cima da clearing house, que vão ter pelo menos 2 que nós vamos estar trabalhando nos próximos slides. A CVM, ela vai estar fiscalizando aí, né, os auxiliares financeiros e os administradores de recursos de terceiro. As clearing house, né, o que que elas vão ser? Elas são uma parte muito importante desse sistema, porque ela que vai pegar e guardar todos os dados que acontece, por exemplo, se você coloca um dinheiro na poupança, o que fala que seu dinheiro está lá realmente na poupança vão ser essas clearing houses. Se ele fala assim, o banco realmente pagou o João, vai ser a clearing house que vai comprovar isso. Então, a clearing house ele dá um aspecto de confiança a todo o sistema monetário e ele vai reduzir ao máximo o risco de liquidação das operações financeiras, porque ele que vai trabalhar com a liberação e o aprisionamento desses recursos e ele que vai garantir se foi pago ou não. Então, a clearing house entra aí, né, de um aspecto muito importante para o sistema monetário em geral. Nós temos que os principais clearing houses vai ser a Selic, a CETIP e a Câmara de Ações. Daí nós vamos falar principalmente dessas duas, porque são os aspectos mais importantes aí para a gente. O sistema financeiro. O sistema financeiro que nós vimos, nós temos as políticas formadas aí pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central ele vai fiscalizar os bancos e corretoras para garantir a segurança dos clientes. E a CVM vai estar fiscalizando diretamente as empresas de capital aberto para garantir a segurança dos acionistas. Então, por isso que nós vamos estar trabalhando prioritariamente sempre com a CVM, a B3 e o Banco Central. Os dados deles vão ser os mais confiáveis que nós podemos estar adotando. Então, essa aula era sobre isso, né? Foi uma aula com vários conceitos aí para a gente ter uma noção do que é a estrutura financeira nossa geral. E na próxima aula nós vamos estar falando aí sobre um breve resumo do mercado de capitais, como que ele foi trabalhado, como que ele foi construído, os problemas que tiveram, para a gente entender como que nós chegamos hoje na B3, que é uma empresa sólida dentro do mercado e uma das maiores bolsas de valores do mundo.